Moraes propõe, então, aí um acordo internacional para proteger as eleições de fake news e inteligência artificial. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ministro Alexandre de Moraes, afirmou, então, nessa terça-feira, dia 21, que o uso de inteligência artificial e as redes sociais precisam ser regulamentados com urgência, não diga, e em nível internacional, porque não só colocam em risco a confiança na democracia, como também podem interferir aí no resultado direto das eleições, né? Isso, para quem acompanha aqui a Brasil Test Week, sabe que a gente já bateu nisso várias vezes, né? A gente já bateu esse martelo muitas vezes aqui, que realmente a democracia está passando por uma fase muito frágil, né? Eu trago esses argumentos, às vezes, assim, que hoje em dia, foi essa época que a gente assistia, por exemplo, as campanhas para decidir qual era a melhor opção, conhecia as propostas e tudo mais. Isso já se foi há muito tempo, né? Tem tido aí eleições do ódio, onde a pessoa vota no A porque odeia o B, ou vota no B porque odeia o A. Temos tido eleições que são basicamente influencers. Então tem um exemplo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, um jogador de futebol que foi eleito, tá? E durante a campanha perguntaram para ele se ele era de esquerda ou de direita, ele falou que era de esquerda, perguntaram por quê, ele falou porque ele era canhoto e chutava melhor da esquerda. E o cara foi eleito, entendeu? Então, hoje em dia, a própria democracia em si, ela tá muito frágil nesse aspecto. Ganha quem é mais influencer, né? Tá lá o Tiririca com recorde de votos na história do país, né? Então, Alexandre Frota, enfim. E isso abre uma porta muito delicada quando a gente entra no mérito, ou no demérito, né, das fake news. Então, tu lança uma fake news que atinge 10 milhões de pessoas, e aí vem o juiz e diz, tu tem que, né, desfazer isso aí, ou vamos deixar que o outro partido agora diga que tu falou uma mentira por mais tanto tempo. E essa errata aí vai alcançar 100 mil pessoas. Então, nem se compara o impacto, né? E aí o que o Moraes trouxe que eu achei interessante é que essa iniciativa deveria ser internacional. E isso é fato, porque nós vimos os Estados Unidos sendo influenciados nas eleições por conta de coisas vindas da Rússia, né? Hackers russos, empresas, farms russas influenciando nos algoritmos das redes sociais americanas, né? Então faz sentido tu ter um esforço internacional para tanto punir um país ou outro de acordo com o que ele está fazendo, o que ele está permitindo que seja feito, que aí tu faça com que o país tenha interesse, né? Pô, o país recebeu uma multa, o país foi punido de alguma forma comercial porque permitiu, por meio de suas leis, que pessoas fizessem coisas erradas e influenciassem outros países. Aí tu começa, né, a talvez influenciar de fato, né? Eu achei bem interessante e fico feliz que esteja tendo esse olhar mais criterioso, né, para isso que é sim um problema sério e que não vai ser nas primeiras eleições que vai ser resolvido, tá? Nas primeiras eleições nós teremos sim impacto direto e indireto. E aí vamos ver alguns problemas sérios e acredito eu que em algumas eleições com muito esforço e muitas ações como essas, talvez a gente consiga ver um pouco mais de controle. É interessante pensar assim que a inteligência artificial por si só, né, não é o grande problema, né? Então a gente tem, também não dá para pegar, não, a inteligência artificial é o problema que a gente vai ter nas eleições, né? Então até não é isso que está sendo proposto, nem aqui no Brasil e nem em outras partes do mundo, mas é importante deixar claro isso, né? Só uma ferramenta. É a ferramenta, só que é importante já, que bom que a gente tem esse movimento não só no Brasil, mas no mundo, de uma tentativa de regulação mínima em relação à utilização, né, de inteligência artificial para manipulação de campanhas e para influência, né, nas eleições, mas a gente também tem que pensar que, na verdade, é uma pilha de coisas, né? Então a gente ainda está porque um áudio, por exemplo, gerado com inteligência artificial imitando a voz de um político, né? Isso por si só não é nada, mas ele vai ser compartilhado em algum lugar. Então, além da regulação e algum tipo de limite no uso de inteligência artificial, também, né, a gente tem coisas que estão rolando sobre o uso de redes sociais e de plataformas, né, de tecnologia que ajudam, né, e que fazem que este conteúdo seja espalhado. No caso, um conteúdo com inteligência artificial, aí a gente exponencializa de novo, né? Então, eu acho que o grande alicerce de tudo que a gente vive em termos de desinformação, manipulação, seja para eleição ou qualquer outra coisa, ou só para disseminação de ódio mesmo, são as plataformas aí, né? Redes sociais, né, comunicadores, né, chats, e tudo isso acabam sendo um meio tecnológico para levar informação
e essa informação ainda aí a gente adiciona a camada de inteligência artificial, que deixa tudo mais complexo, tudo mais perigoso também. Então, acho que, de fato, é uma ótima ação, assim, mas a gente também tem que olhar para a base disso, né? Então, a base é as redes sociais, e não só as redes sociais. Aí entra numa outra camada, que são as empresas donas das redes sociais. Que aí entra também numa outra camada de regulação do que essas empresas podem ou devem fazer, que também é algo complexo também que já rola aí, né? Tanto no Brasil quanto no mundo, discussões e regulações em relação a isso. Então, um tema complexo, que bom que a gente está aí, de alguma maneira, influenciando e pensando em como que vai ser. Eu até uma prova de que realmente essas tecnologias são ferramentas e potencializadoras é que há um tempo atrás o Adnet, por exemplo, ele pessoalmente fez a voz imitando a voz de um político e causou todo um rebuliço, que foi mais um daqueles momentos mais vergonhosos da história, que há de ser estudado em livros de história no futuro, né? E foi um cara que imitou a voz de um político realmente e utilizou então aí as redes sociais para alcançar uns lugares muito engraçados, né? Então, que foi um caso hilário, mas real, e não envolveu nada de inteligência artificial. Agora, tu imagina isso com inteligência artificial, né? Tu poder fazer um vídeo com a cara do político falando com a voz do político, tu potencializa muito, né? Mas se não fosse isso, igual só um áudio com a voz de alguém imitando já funcionou, né? Já provou que funciona. Então, para tu ver como, né, os ânimos estão exaltados.